Olá meninas! Hoje vamos falar de uma doença que vem aumentando bastante em nosso meio. Por ser uma doença silenciosa, ou seja, que dá poucos sintomas, muita gente nem sabe que tem. É a gordura no fígado. Se você se interessar por esse tema, fica comigo até o final desse vídeo. Você pode se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque aí você ficará sabendo de mais vídeos como esse. Gordura no fígado, ou fígado gorduroso, ou doença hepática gordurosa, é uma condição em que se acumula anormalmente uma grande quantidade de gordura nas células hepáticas, que são chamadas hepatócitos, formando então grandes vesículas e o fígado adquire tom amarelado. O termo médico para essa condição é esteatose hepática. Quais são as causas de gordura no fígado? A gordura no fígado pode ter diversas causas. Uma das principais é o alcoolismo. Então, pacientes alcoólatras, mais de 90% deles podem desenvolver essa doença. Mas pacientes não alcoólatras também podem desenvolvê-lo. Então, classifica-se a gordura no fígado em dois tipos: a esteatose hepática associada ao álcool e a esteatose hepática não associada ao álcool. Esta última pode ter múltiplas causas. A esteatose hepática não alcoólica pode ser causada por cirurgia bariátrica, porque o paciente perde peso muito rápido. Pode ser causada por drogas que lesam o fígado, que são tóxicos ao fígado, por exemplo, corticoides, uso de antirretrovirais, que são drogas para HIV, e também uso de anabolizantes. Podem ser desencadeadas por hepatites virais, como a hepatite B e hepatite C, hipotiroidismo e diversas outras condições, até mesmo gravidez. Existem diversas causas que levam à gordura no fígado, mas uma vem se destacando, porque vem aumentando bastante no mundo ocidental. É a resistência insulínica, ou seja, quando as nossas células ficam resistentes à ação da insulina e não conseguem mais utilizar o açúcar adequadamente. A resistência insulínica engloba estados de hiperinsulinemia, que é o excesso de insulina no sangue, dislipidemia, principalmente às custas dos triglicerídeos, pressão alta, estados de pré-diabetes, diabetes e também de obesidade. Todo esse conjunto é o que chamamos de síndrome metabólica. Atualmente, a gordura no fígado é considerado componente hepático, ou seja, a manifestação hepática da síndrome metabólica. A gordura no fígado configura-se atualmente como a doença hepática mais comum no mundo industrializado. A gordura no fígado é perigosa? Sim, pois por se tratar de uma doença silenciosa, ou seja, que dá poucos sintomas, se não forem tomadas as devidas precauções, ela pode evoluir para estágios piores. Então, a gordura no fígado ela pode ser classificada em esteatose hepática grau 1, que é quando há uma pequena quantidade de gordura no fígado, até 20% do fígado é comprometida. Esteatose hepática grau 2, quando há um acúmulo moderado de gordura no fígado, até 50% do fígado é comprometido. E esteatose grau 3, quando há um grande acúmulo de gordura nas células do fígado, até 70% do fígado fica comprometido. Se a gordura no fígado persistir, pode levar a um estado de inflamação no fígado que se chama de esteatohepatite, que nada mais é do que uma hepatite provocada por gordura. A inflamação crônica pode gerar uma cicatriz no fígado, chamada fibrose. Quando esse processo se cronifica, a fibrose pode evoluir para estados de cirrose hepática e até mesmo de câncer de fígado. Quanto mais avançado o processo, mais difícil é o tratamento. Nos casos de gordura no fígado e nos casos de hepatite gordurosa, ainda se consegue reversibilidade do quadro. Mas quando se evolui para cirrose, o processo já é irreversível, não tem mais volta. É importante notar que qualquer estágio da esteatose pode evoluir para estágios mais graves. Por exemplo, se eu tiver uma esteatose hepática grau 2, que é moderada,
ela pode evoluir para uma hepatite gordurosa ou mesmo para uma cirrose, sem passar pelo estágio 3. Todos os pacientes com gordura no fígado de origem não alcoólica podem evoluir para estágios de cirrose ou estágios mais avançados? Teoricamente, sim. No entanto, na prática, se observa que apenas 30% desses pacientes evoluem para estágios mais graves, e estes são principalmente aqueles que têm resistência insulínica e síndrome metabólica. A prevalência da gordura no fígado, que é a quantidade de casos dessa doença, cresce na mesma proporção em que crescem os casos de diabetes e de obesidade. Estima-se que 20 a 30% da população ocidental já tenham gordura no fígado. A obesidade é responsável por até 75% dos casos de gordura no fígado. Em pacientes obesos mórbidos, até 90% deles apresentam gordura no fígado. Lembrando que a obesidade também está relacionada com a resistência insulínica. Em pacientes diabéticos, até 70% deles possuem esteatose hepática. Alguns trabalhos evidenciam que a prevalência em homens é maior, devido à quantidade de gordura visceral ser maior no sexo masculino. Pessoas magras podem ter gordura no fígado? Sim, principalmente aquelas pessoas magras que não têm uma alimentação saudável. Crianças podem ter gordura no fígado? Sim, principalmente aquelas crianças obesas e diabéticas, porque o excesso de peso e o excesso de açúcar no sangue levam a alterações metabólicas que provocam o acúmulo de gordura no fígado. Crianças nos primeiros anos de vida podem ter gordura no fígado por outras alterações metabólicas. No entanto, crianças maiores e adolescentes podem ter gordura no fígado por mecanismos semelhantes aos do adulto e estão ligadas ao estilo de vida inadequado. O tratamento na infância é essencial para se prevenir danos irreversíveis na vida adulta. Então é importante a conscientização da criança e de todos os familiares com relação a mudanças alimentares e mudanças do estilo de vida. Porque ocorre acúmulo de gordura no fígado, tornando o fígado gorduroso. Isso ocorre devido a uma alimentação rica em carboidratos refinados e açúcares. Quais são eles? Açúcares simples, doces em geral, chocolate, pães, massas como macarrão, pizzas, hambúrgueres, refrigerantes, entre outros. Muitas pessoas se perguntam por que estão com gordura no fígado, se não comem fritura, se evitam gordura. Isso ocorre porque o problema principal não está nas gorduras, e sim na ingestão de carboidratos refinados e açúcares. Os açúcares e os carboidratos refinados são alimentos de fácil digestão. Quando são ingeridos, eles são rapidamente absorvidos no nosso organismo e fazem com que o açúcar no sangue suba rapidamente. Quando isso ocorre, acontece também uma liberação rápida de insulina para colocar todo esse açúcar para dentro da célula. Só que a insulina é um hormônio acumulador de gordura, é um hormônio lipogênico. Então, quando ocorre um excesso de açúcar no nosso sangue, que as nossas células não utilizaram, ocorre sobra de açúcar, a insulina pega todo esse açúcar e converte em uma gordura chamada triglicerídeos. Isso ocorre lá dentro do fígado. Ela vai utilizar esse triglicerídeo como forma de armazenamento, para que seja usado posteriormente como fonte de energia. O fígado exporta essa gordura, o triglicerídeo, para ser armazenada no tecido adiposo, principalmente no tecido adiposo visceral. Uma parte da gordura fica armazenada no fígado, ocorrendo acúmulo. Devido à grande quantidade de gordura que vai se acumulando no fígado, vai ocorrendo uma deficiência nesse órgão. Ele não consegue mais exportar ou eliminar aquela gordura. Se o processo continuar, uma maior quantidade de gordura vai se acumulando. Quando esse tipo de alimentação ocorre por períodos prolongados, vai ocorrendo a resistência insulínica. As nossas células começam a não responder mais a esse hormônio. Então você vai ter ganho de peso e também vai ter gordura no fígado, além de outras alterações metabólicas. Hoje já se reconhece que a resistência insulínica é fundamental para que se ocorra a esteatose hepática. Depois da instalação da resistência insulínica, começa a ocorrer um processo chamado disfunção mitocondrial, que é a disfunção da mitocôndria. O
O que é isso? Quando as nossas células produzem energia, elas o fazem através de uma organela chamada mitocôndria, que está presente em todas as células do nosso organismo. As mitocôndrias produzem ATP, que é uma forma de energia. As mitocôndrias do fígado, devido ao acúmulo de gordura nesse local, estão deficientes, não conseguem produzir o ATP, a energia, eficientemente. Então, quando os processos já estão avançados de esteatose, a gente pode começar a sentir cansaço, porque o fígado não está mais conseguindo fazer adequadamente essa produção de energia através das suas mitocôndrias. A gordura acumulada no fígado deixa o tecido hepático suscetível a várias agressões, ocorrendo o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É quando há um desequilíbrio entre os processos oxidantes, que são inflamatórios, e os processos antioxidantes, que são anti-inflamatórios. O predomínio dos fatores oxidantes, que são anti-inflamatórios, provoca inflamação naquela gordura localizada no fígado e é um dos mecanismos pelo qual se instala a esteatohepatite, que é a hepatite gordurosa. O nosso intestino também pode ser um dos responsáveis pela instalação da esteatohepatite, da hepatite gordurosa. No nosso intestino existem diversas bactérias, são a nossa flora intestinal. Então existem bactérias boas e bactérias ruins. Quando há um desequilíbrio, um predomínio de bactérias ruins, que é chamada disbiose intestinal, o intestino também fica vulnerável a agressões. As bactérias boas funcionam como uma barreira de proteção, impedindo a entrada de toxinas pelo intestino. Quando ocorre a disbiose intestinal, essa barreira é quebrada, ocorre uma ruptura e o intestino torna-se permeável. Isso é uma diminuição no nosso mecanismo de defesa, pois grande parte das toxinas que entram no nosso organismo entram pelo intestino. Como tudo que entra pelo intestino vai para a corrente sanguínea e vai direto para o fígado, as toxinas que penetram por esse intestino permeável também vão para o fígado e lá podem produzir também estresse oxidativo, levando ao desenvolvimento de hepatite gordurosa. A disbiose intestinal ocorre pelo mesmo tipo de alimentação que a gordura no fígado. Então essas duas condições podem estar associadas. Como eu descubro se eu tenho gordura no fígado? O diagnóstico precoce é sempre melhor, porque há tempo de se instituir um tratamento sem que haja complicações. Deve-se suspeitar de esteatose hepática, de gordura no fígado, em pacientes que tenham fatores de risco. Quais são eles? Pacientes alcoólatras e pacientes com obesidade, dislipidemia, pressão alta, pré-diabetes e diabetes. Essas pessoas com esses fatores de risco devem fazer consultas periódicas e avaliação hepática para saber o estado do seu fígado. A pessoa geralmente só apresenta sintomas em estágios mais avançados, quando o fígado já está com o funcionamento comprometido. Essas pessoas podem apresentar uma sensação de fadiga ou de cansaço, também podem apresentar dor no hipocôndrio direito. Quando o médico for examinar, ele também pode notar, durante a palpação do abdômen, o fígado um pouco aumentado, a chamada hepatomegalia. A gordura no fígado também pode ser suspeitada por alguns exames de sangue. Os exames de sangue que podem mostrar alguma alteração são geralmente os que mostram injúria hepática ou função hepática. São eles as transaminases, gama-GT, fosfatase alcalina, bilirrubina, albumina e tempo de protrombina. Os exames de sangue não confirmam a doença, mas podem aumentar o grau de suspeição em pacientes que já tenham aqueles fatores de risco. O exame definitivo para o diagnóstico são exames que você consegue ver a gordura no fígado, são os exames de imagem. São eles a ultrassonografia de abdômen, a tomografia computadorizada de abdômen ou a ressonância magnética. Se houver suspeita de fases mais avançadas, como a hepatite gordurosa ou a cirrose, deve ser realizada uma biópsia hepática, que é o exame que vai dar a confirmação. Em exames de imagem, não se consegue fazer a diferenciação da gordura no fígado para a fase mais avançada. Como é feito o tratamento para a gordura no fígado? Muitos vão ficar desanimados com o que eu vou falar.
mas não existe um remédio específico que cure a esteatose. Os medicamentos utilizados para o tratamento da gordura no fígado são utilizados apenas como coadjuvantes. O tratamento para a gordura no fígado consiste em alguns pilares. A primeira medida e a mais eficaz, tanto na prevenção quanto no tratamento da esteatose hepática, é o emagrecimento. Esse emagrecimento deve ser feito através de manejo nutricional, de forma a se diminuir alimentos e substâncias que provocam inflamação, já que foram a causa da esteatose, associados ao exercício físico. A segunda medida é introduzir alimentos e suplementos antioxidantes, ou seja, anti-inflamatórios, que vão favorecer condições para que o fígado se recupere. A terceira medida é através da utilização de medicamentos dessensibilizadores de insulina. Esses medicamentos não são utilizados em todo o tratamento de esteatose hepática, apenas para alguns casos específicos, e devem ser prescritos por um médico. A quarta medida consiste em tratar condições associadas, como dislipidemias, hipertensão arterial, diabetes e obesidade. Não deve ser feito o emagrecimento. O emagrecimento deve ser realizado através de manejo nutricional. Até 10% de perda de peso já praticamente resolve a esteatose e deve ser associado à atividade física, pois os exercícios físicos reduzem a sensibilidade à insulina. Na alimentação, deve-se priorizar proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos complexos. Quais são os carboidratos complexos? Os cereais integrais e seus derivados, como arroz integral, pão integral, macarrão integral, os tubérculos, como batata, mandioca, cará, todos os vegetais e hortaliças. Deve-se ficar atento porque a frutose é uma das maiores causadoras de esteatose hepática, de gordura no fígado. Então deve-se evitar refrigerantes porque possuem xarope de frutose. Também se deve evitar todos os sucos, tanto naturais e principalmente os artificiais. Deve-se preferir ingerir a fruta inteira e in natura, porque a fruta contém a fibra, enquanto o suco contém apenas o carboidrato, que é a frutose. Deve-se evitar ao mesmo tempo os carboidratos simples e os refinados. Quais são eles? Açúcares e todos os derivados, como doces, chocolates, massas brancas, como arroz branco, o pão branco, macarrão, pizzas, hambúrgueres, entre outros. Deve-se também abolir bebidas alcoólicas durante o tratamento. As bebidas cafeinadas, como café, estudos mostram que podem servir de protetores hepáticos, então podem ser consumidas. A atividade física deve ser estimulada, pois o exercício físico, além de diminuir a resistência à insulina, também ajuda na queima daqueles triglicerídeos que estão estocados e também previnem danos ao hepatócito. Os benefícios da atividade física não se limitam apenas ao momento da prática do exercício, mas após a atividade física, ocorre uma grande atividade de queima de gordura e de triglicerídeos do fígado para repor os estoques que foram gastos na musculatura. Quais são os alimentos que podem desintoxicar o fígado? São vários, mas os principais que você deve procurar introduzir na alimentação são os carotenoides, que são tomate, cenoura, beterraba, batata doce, mamão papaya e espinafre e cúrcuma. Também são importantes os alimentos que contêm polifenóis, como as uvas, amoras, morangos, cerejas, laranja e limão. Alimentos prebióticos, ou seja, os alimentos fermentados, também são importantes porque vão proteger o fígado contra o estresse oxidativo. São eles: kefir, kombucha, tempê, chucrute e alguns outros. Também é importante introduzir alimentos prebióticos, que vão servir de alimento para as bactérias boas do nosso intestino. São eles: alcachofra, banana verde, biomassa de banana verde, aspargos, chicória, dente de leão, alho poró, entre outros. Quais são os suplementos antioxidantes que podem ser auxiliares no tratamento da gordura no fígado? Primeiro, a vitamina E, que pode ser usada em forma de cápsulas, em torno de 200 a 800 unidades. A vitamina C, também utilizada em forma de cápsulas, de 500 mg a 1 grama. A silimarina, ou cardo mariano, que é uma folha que pode ser usada em forma de chá,
mas também pode ser encontrada em forma de cápsulas. A metionina é um aminoácido essencial, então ela não é produzida no nosso organismo. Ela é necessária para a produção da glutationa, que faz parte do complexo antioxidante do nosso organismo. A metionina pode ser encontrada nas proteínas, como ovos, carne, peixes. Então, se você tem uma dieta rica em proteínas, não há necessidade de se fazer suplementação. Mas caso seja vegano ou vegetariano, deve-se fazer suplementação em cápsulas. O boldo, que pode ser encontrado sob a forma de chá ou de cápsulas. Temos o inositol, que faz parte de vitaminas do complexo B, também usado para o tratamento de infertilidade e síndrome dos ovários policísticos. Tem-se o cromo, que tem várias apresentações, pode ser encontrado em forma de picolinato de cromo ou cromo GTF, ajuda a potencializar a ação da insulina. A alcachofra, também utilizado em forma de chá ou de cápsulas. O ácido alfa-lipoico, que pode ser encontrado tanto em forma de cápsulas como pode ser feita injeção intravenosa. Suplementos de curcumina, que geralmente são suplementos que você pode manipular, mas também a curcumina é presente no açafrão, que pode ser encontrada na alimentação. E por último, o ômega 3, que é o óleo de peixe, serve para reduzir os triglicerídeos. Alguns suplementos atuam na disfunção mitocondrial, então vão ajudar a mitocôndria a se recuperar. Consequentemente, vão ajudar o fígado também a se desintoxicar. Pode ser importante essa suplementação. São eles a L-carnitina, a D-ribose e o magnésio. E por último, tem-se os suplementos de probióticos, encontrados tanto em farmácias comuns, como podem ser manipulados. Eles podem ser encontrados em formas de cápsulas, pó ou líquido. As medicações utilizadas para gordura no fígado são os dessensibilizadores de insulina, e não são usados para todos os tipos de esteatose hepática, apenas nos pacientes diabéticos e naqueles que já estão evoluindo para a hepatite gordurosa. Essas medicações devem ser prescritas apenas por médicos. Então nós temos a metformina e também as glitazonas. Elas têm vários efeitos colaterais. Entre os efeitos colaterais da glitazona, tem-se o ganho de peso, descompensação de insuficiência cardíaca congestiva e até perda de massa óssea em mulheres. Sabe-se das dificuldades em se implementar mudanças drásticas no estilo de vida, principalmente quando esses hábitos já estão consolidados, e também para o tratamento de uma doença que dá pouco sintoma, ou quase não dá sintoma. Mas depois que se começar a instituir o tratamento, se colherá benefícios duradouros e satisfatórios. Bom, meninas, eu quero que esse vídeo sirva de alerta sobre essa doença que vem se tornando cada dia mais comum no nosso meio. É uma doença silenciosa, muitos não sabem que tem, e ela vem se banalizando. Então não se dá a devida importância à gordura no fígado. Espero que ele ajude você a se prevenir contra essa doença. E para você que já tem esse diagnóstico, espero que ele seja útil no seu tratamento. Um grande abraço, eu espero vocês no próximo vídeo. Se ele foi útil, deixa um like aqui embaixo.